Antes do vídeo começar, eu quero dizer pra vocês que se vocês tiverem ouvido um arfado, vocês perdoem porque o meu cachorro me acompanhou e não era pra ele ter vindo, mas já que ele veio, tá me fazendo companhia, pelo menos ele me protege de alguma coisa que pode acontecer enquanto eu tá rolando essa gravação aqui, beleza? Internet, como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Olha, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que acredita muito nas coisas místicas, nas coisas espirituais, nas coisas sobrenaturais, as coisas que não tem uma explicação lógica, mas que pode ter também, por mais que o aparato científico esteja do nosso lado, então ela tem muita coisa para nos explicar e deve muita explicação pra gente, porque tem muita coisa que eu desconheço e me surpreende da mesma forma. Então, tá no mesmo pai. E a história que eu tenho pra contar hoje pra vocês aconteceu lá em 2018, quando aconteceu o projeto Arte Eletrônica Indígena, promovido pela TDUA e a Universidade de Leeds. Então, é uma história bem... Legal, na verdade aconteceu antes, quando a gente estava indo para Salvador para apresentar esse projeto. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição aqui da nossa apresentação, do nosso projeto, que, aliás, vale a pena contextualizar o projeto por inteiro, porque vocês vão entender o, a odisseia que foi essa história Se for para resumir esse vídeo em uma frase, a frase que eu posso definir para vocês é: não mexa com o que você não conhece. Porque com certeza alguma coisa que você fez ou fará vai interferir no seu dia a dia, no seu cotidiano. E muitas das vezes é uma coisa que você não conhece, então você pensa, olha, se eu mexer ali vai dar algum problema. Então, melhor não mexer e deixar quieto, porque com certeza, lá em 2018, quando eu trabalhava no ponto de cultura, a gente foi contemplado com um projeto para desenvolver um projeto que combinasse tecnologia e arte indígena. E, aliás, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente podia ter aprimorado um pouco mais esse projeto. Com certeza, esse projeto seria um must. Mas o conceito era basicamente o seguinte: era um pote que você falava dentro desse pote, na boca desse pote tinha um microfone, e dentro desse pote tinha um dispositivo rodando Linux, um Raspberry Pi, onde tinha um banco de dados e você fazia a pergunta e simplesmente esse dispositivo respondia a sua pergunta com um áudio dentro desse banco de dados e você entende. Só que a gente tinha só 2 semanas, então meio que não deu pra gente desenvolver como a gente queria, mas pelo menos a gente conseguiu fazer o grosso da parada, porque a gente conseguiu levar pra Salvador, que inclusive vai fazer sentido mais pra frente, porque com certeza você nunca viu algo dessa shape, e eu conto pra vocês que mano, é muito louco. A gente foi até o de Atapera pra gente pedir pra confeccionar os potes, porque esse pote não podia ser um pote fechado, tinha que ter uma fenda pra poder passar os fios do dispositivo. Os potes foram feitos, foram entregues, a gente levou esses potes pra Salvador, tanto que a gente colocou esses potes dentro de uma caixa, envolto nos panos, pra não rachar o pote, pra não quebrar, por caso passe no lombado ou alguma coisa acontecer, e essa coisa vai acontecer, eu vou contar pra gente, fica até o final. Enfim, chegou o dia da viagem, a gente tava muito animado pra ele. A gente arrumou as malas, embalou os potes, a gente foi pra Paulo Afonso, pra rodoviária, pra pegar o ônibus lá. A gente partiu 7 horas da noite. Quando a gente tava no meio do caminho ali entre Jeremoabo e Pombal, o pneu do ônibus estoura. Isso, a gente já tava dormindo, sabe? A gente já tava já num quase sono profundo, porque por conta da monotonia da viagem e tudo mais, a gente ficou o celular desligado pra poupar bateria, pra poder ir olhando o mapa no caminho. A gente simplesmente pensou, ah, vamos dormir, né? Eu não consegui dormir porque eu tava na janela e tinha toda a claridão e eu vendo o movimento da estrada e tudo mais. Acaba que tem um estouro do nada ali quando chega perto de Pombal. E perto de Pombal não, indo pra Pombal, saindo de, acho, Jeremoabo. Eu não sou muito bom de geografia, mas o que tava no banco atrás de mim, a primeira coisa que ele pensou foi: meu Deus, os potes. Essa era a única preocupação, mas sorte da gente que eles estavam revestidos com os panos, então era uma preocupação a menos. Mas mesmo assim a gente deu uma conferida pra ver se não tinha danificado, porque os motoristas do ônibus, eles abriram o compartimento onde guarda as malas, onde também guarda o pneu reserva, e a gente foi lá conferir pra ver se não tinha danificado, se não tinha rachado, se não tinha ocorrido alguma outra coisa. Mas só que como tava revestido, a gente ficou tranquilo, porque a gente não ia perder o nosso evento que a gente tava aguardando tanto para realizar. Daí, enquanto eles trocavam o pneu, a gente ficou dando uma volta lá, perto do canteiro lá, que também é uma parada de ônibus. E o curioso dessa parada de ônibus é que ela fica numa encruzilhada. E por ficar numa encruzilhada, algumas pessoas, que a gente não sabe quem, faz despacho lá. Como a gente sabe que teve um despacho lá? Porque o chão tava todo cheio de pimenta. Não só cheio de pimenta, como também tinha uma garrafa de pitu e uma garrafa de espumante, já pela metade uma com um terço. Daí um dos motoristas, que ao tudo que me parece era evangélico, aliás, ele viu aquelas 2 garrafas ali e pensou: vou deixar quieto, vou seguir meu caminho. Ele pensou: tal eu derrubar
essas garrafas. Afinal, não vai me acontecer nada, porque o Deus que eu acredito me protege e me defende e não sei o que mais. Isso porque uma outra mulher que eu não faço ideia de quem seja, ela ainda fez um comentário muito sugestivo sobre religiões de matriz africana. Eu ainda expliquei pra ela que não era daquele jeito. Eu não lembro muito bem o comentário que eu fiz, mas só sei que o Everton, que tava perto de mim, ele tinha ido se sentar para fumar, porque aliás a gente aproveitou a parada para soltar uma fumaça. Se eu lembrasse dessa minha resposta, eu ia mergulhar muito da resposta que eu dei, porque com certeza elucidou muitas questões na cabeça daquela mulher, então acho que ela deve ter repensado muito a respeito do que é as religiões de matriz africana e o que é um despacho. Quando a pessoa faz um despacho, a pessoa que é seguidora daquela fé, daquele rito, daquela doutrina, ela simplesmente quer agradecer por uma graça que ela alcançou. Para fazer isso, ela tem que fazer um despacho. E muita gente confunde como uma malfeitoria, o que é um engano muito grotesco. Então, se você vê um despacho no seu caminho, não chute, porque aliás isso é muito perigoso, porque enquanto aquele espírito não receber aquela oferenda, ela vai te perseguir, porque sabe essas histórias de muita gente que chutou, muita gente diz que é chutar macumba, aliás isso é um termo muito pejorativo que eu evito usar, aliás ninguém deveria usar, porque isso é uma ignorância terrível, aliás não faça isso, não seja um babaca. Sabe aquelas histórias de gente que pegou o dinheiro no despacho, ou que comeu frango, ou que bebeu a cachaça, ou espumante, ou alguma coisa que tenha, que seja conteúdo daquele despacho e pouco tempo depois foi atropelado por uma moto, ou por uma bicicleta, ou simplesmente deu tudo errado na semana dela? Então, isso é efeito causal daquilo que você não devia fazer, porque, aliás, lembra da frase do começo do vídeo? Não mexa no que você não conhece. É exatamente isso. Daí o motorista, ao invés de ele deixar quieta aquelas duas garrafas lá, que estavam quietas no cantinho dela, simplesmente servindo de alimento para aquela entidade, ele simplesmente virou as duas garrafas com o pé. E quando eu perguntei por que ele fez isso, ele simplesmente disse que aquilo não era pra estar ali e tudo mais. Ele não sabia o que esperava ele um pouco mais pra frente. E eu fui testemunha disso, por isso que eu tô contando aqui. Daí arrumaram o pneu de todo mundo que desceu do ônibus pra dar uma caminhada, pra fumar, pra jogar a conversa fora, pra fazer alguma coisa. Subiu de volta pro ônibus e a gente seguiu viagem. Daí beleza, a viagem seguiu normalmente. E quando chegou numa cidade cuja rodoviária para você entrar, os degraus são simplesmente desse tamanho de um pro outro, acontece que ele desceu para acompanhar algumas pessoas que simplesmente estavam com malas e tudo mais, quando simplesmente ele pisou em falso e rompeu o ligamento do pé. Nossa, mano, foi muito feio o que eu vi, cara. Eu não desejo isso pro meu pior inimigo, porque você romper o ligamento, o tendão ou qualquer outra coisa no seu corpo, isso é a pior coisa que existe, cara. Eu fico até sem palavras pra descrever, porque simplesmente, mano, o pé do cara ficou inchado. O cara teve que tirar o sapato porque o pé dele, em menos de um minuto, tava dessa grossura, de tão inchado que tava. Pouco depois que a viagem terminou, quando a gente chegou lá em Salvador, ele foi direto pro hospital para tratar desse problema, porque ficou muito feio. Tanto que ele ficou sentado no banco atrás de mim, e ele, quando tava passando pelo corredor, ele tava assim, ó, ele tava parecendo um saci pererê, porque ele não tava conseguindo pisar o pé no chão. Eu lembro que nesse tempo eu tava muito a par com minha espiritualidade. Sempre fui uma pessoa muito cabeça aberta, muito mente aberta para outras religiões, outras doutrinas, porque eu simplesmente eu sou de uma geração que cresceu com internet, com informação, então sempre que eu tinha alguma dúvida, eu fui me informar a respeito para não ter preconceitos, então isso me ajudou muito a ver o mundo como eu vejo e simplesmente aflorou em mim, meio que despertou em mim uma coisa que simplesmente é vital e simplesmente primordial, é que você não deve mexer com aquilo que você não conhece, porque você pode se fuder muito grandiosamente. Que foi o que aconteceu com esse motorista de ônibus. E no caso dele, foi parar no hospital, mas poderia ter acontecido alguma coisa muito pior. Então se você tá vendo esse vídeo agora e você é uma daquelas pessoas que dá risada de gente que diz que gosta de chutar macumba no meio da rua, que diz que macumba é coisa do mal, que não sei o que e não sei o que mais lá, acho melhor você repensar um pouquinho suas atitudes, suas formas de ver o mundo, porque acho que você deveria, né? Porque, pô, de vez em quando a gente sempre vê notícias de terreiros que foram incendiados, de ataques promovidos por religiões cristãs a terreiros, numa forma de promover um apagamento cultural de um povo que já é marginalizado pela própria cor da pele e tudo mais. É alarmante, sabe? Mas é de se pensar, porque a gente vive num país que é diverso, então o que custa abraçar essas outras religiões? Porque uma se sobrepor às demais que existem, cara,
é uma coisa que, se eu for entrar em detalhes aqui, eu posso sumir de uma hora pra outra. Então, né, o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte: respeite a religião do amiguinho, não mexa no que você não conhece. Se você vê um despacho ou uma oferenda no meio do seu caminho, não mexa, deixa lá quietinho, siga a sua vida, porque aliás, aquilo ali não vai interferir na sua vida, porque não se mexe no que tá quieto. Então, se você não quer arranjar problema pra sua vida, não mexa, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. E é isso. Um beijo.